Olá, eu sou o Marcos Valério XR. No dia 4 de novembro de 2020, publiquei um vídeo que eu gravei ainda ontem. Voltei a fazer aquelas gravações pela manhã, né? E até agora a situação lá nos Estados Unidos não está resolvida. Começou-se com muita esperança de que Biden venceria por larga vantagem. Isso não se concretizou. De repente chegou um momento em que ficou quase certo que Trump estava vencendo. Agora já parece que está com uma ligeira vantagem para o Biden de novo. Mas o fato é que a gente não vai saber. E entendo tão cedo. Entendo, vai demorar essa apuração. E quem quer que ganhe vai ganhar por uma margem muito pequena. E vai ser contestado judicialmente. O que eu queria comentar aqui agora é a respeito do quão frágil, o quão delicado e até mesmo fajuto é esse sistema eleitoral da auto-intitulada maior democracia do mundo, líder do mundo livre, cujo mundo livre em si não escolhe o líder. O sistema é completamente maluco, como vocês devem ter percebido. Mas vamos lá, vamos tentar entender esse negócio. Em primeiro lugar, não é justo dizer que não é um sistema de eleição direta. É direto sim, ele é considerado um presidencialismo, nesse sentido está acertado. Não se trata de um sistema onde você elege parlamentares que num futuro vão eleger um primeiro-ministro que você nem sabe quem seria. Não, os americanos votam para eleger, para colocar um colégio eleitoral que eles sabem exatamente em quem vai votar e, por tradição, em tese, os delegados que eles elegem votam nesse candidato que o povo em si, entre aspas, escolheu, né? Existe possibilidade do delegado eleito chegar na hora de trair e votar em outro? Existe e acontece, mas até hoje nunca aconteceu numa quantidade significativa a ponto de, por exemplo, surpreender e alterar o resultado. Sem contar que o cara se queima também, nunca mais se elege como delegado. Agora sim, em tese sim, é perfeitamente possível os delegados eleitos chegarem lá e em massa atrair o resultado totalmente diferente. Então é possível? É. A única coisa que precisa é eles serem bem pagos para isso. Por aí você já vê a fragilidade do sistema. Mas vamos lá, vamos deixar mais claro. As eleições, no caso, o povo de cada estado elege um grupo de delegados que vão representá-los para formar esse colégio eleitoral e fazer essa eleição. Esse sistema é muito antigo, ele tem bem mais de 100 anos, quase 200, que está consolidado dessa forma e não parece haver nenhum grande interesse em alterá-lo. Existem, claro, propostas de mexer nisso, mas não tem nenhuma possibilidade de a curto ou médio prazo vai haver qualquer alteração significativa. O que é muito estranho, quase tão estranho quanto a bizarrice do sistema, porque ele herda uma série de problemas históricos verdadeiramente esquisitos. Vamos citar só alguns. Para começar, vamos voltando um pouco. Por que as 13 colônias norte-americanas proclamaram a independência da Inglaterra? Muita gente não sabe, mas entre outros fatores, por causa da tendência abolicionista do Império Britânico. Quando ficou meio que evidente que a Inglaterra estava passando por uma revolução industrial e querendo acabar com o escravismo de uma forma generalizada, porque isso beneficiava o capitalismo industrial nascente, a maior parte das colônias americanas não gostaram disso. Então, veja só que curioso, um dos grandes motivos da independência americana foi a perspectiva de rompimento com o escravismo. Tanto que eles fizeram a independência, continuaram escravocratas e teve que ter uma guerra civil para acabar com esse negócio. Mas o importante aqui é colocar que boa parte desse sistema eleitoral americano maluco tem a ver com essa herança escravocrata. Houve uma época, claro, que os eleitores eram todos naquele esquema onde era em qualquer lugar do mundo. Só votavam pessoas com determinada posse, né? Em geral homens brancos. Então, é basicamente eles que selecionavam, que criaram esse sistema para eleger esses delegados. Mas houve tanta malandragem, para você ter uma ideia, que houve estados que reivindicaram uma quantidade de delegados a mais, porque tinha uma ampla população, uma população maior, sendo que a grande parte dessa população era escrava. Então, nós temos uma população tal, que inclui os escravos, então nós precisamos de mais delegados. Só que na hora H, só quem votava eram os senhores de escravos, né?
Você vê uma das malandragens que gerou esse sistema. E é uma série de outras coisas, afinal, o sistema sempre foi pensado para manter a hegemonia do poder econômico. Então tem essa série de distorções, o que leva ao fato de que há sim uma proporcionalidade entre o número de delegados e a população do estado. Mas isso não é perfeitamente direto, tem umas oscilações estranhas aí. Os estados com menor número de delegados têm 3 delegados. O estado com maior número, que é a Califórnia, tem 55. Seguido do Texas, que tem 38. E da Flórida, que tem 29. Tem outro também que tem 29, não lembro agora qual é. E os números variam muito. Então, evidentemente, esses estados com uma população maior e que tem uma maior quantidade de delegados têm muito maior peso na seleção eleitoral. Evidentemente, é preferível ganhar só na Califórnia do que ganhar em vários estados pequenos, do que ganhar num Alasca, num Maine, num local qualquer, com um número de delegados bem menor. Só que também tem umas tradições. Existem alguns estados que sempre votam ou nos republicanos ou nos democratas. Por exemplo, a Califórnia, o maior estado, quase sempre vota, que eu saiba, sempre vota em democratas, pelo menos na história recente. Texas sempre votava em republicanos. Teve uma alteração recente, começou a alterar. Mas tem alguns estados cativos, tem estados que são tão fechados que ninguém nem faz campanha lá, porque quem nunca recebeu voto lá sabe que é perda de tempo, e quem já tem garantido também não precisa gastar esforço lá, porque está garantido mesmo. Mas tem os famosos estados pêndulos, e o maior de todos os estados pêndulos é a Flórida, que tem 29 delegados, e ele fica variando. Por isso que é frequente que se diz que a Flórida decide as eleições. A Flórida, por exemplo, decidiu a eleição por margem ínfima de George W. Bush. E para você ter uma ideia da bizarrice do sistema, da fragilidade de um sistema que não tem sequer tribunais eleitorais, não tem nada parecido com TRE, com TSE lá nos Estados Unidos. O treco é meio solto. Na época da eleição de George W. Bush, aconteceu um golpe escancarado. Na época, o que aconteceu? Você tinha, apesar de ter uma tendência a oscilações na Flórida, na época se tinha uma perspectiva muito grande de vitória dos democratas, porque estava uma quantidade significativa de imigrantes, frequentemente hispânicos, e que estavam se configurando, as pesquisas estavam indo nessa direção, apesar de com uma margem pequena. O que fizeram na Flórida? Fizeram uma série de malandragens, em especial um recadastramento eleitoral com uma série de regras que dificultaram muito, especialmente a população mais associada aos democratas, de conseguir se recadastrar. Entre outras coisas, colocaram alguns empecilhos para quem tinha qualquer tipo de ficha criminal. E ficha criminal não é só matar, roubar, não, é qualquer coisa. É você ter alguma irregularidade com alguma conta, é você ter multa de trânsito, e especialmente problemas assim imobiliários. Também colocaram dificuldades para gente que tem problemas de endereço, que não tinha um endereço fixo. E o que acontecia? Isso atingiu em peso esse eleitorado imigrante, que tinha especialmente muitos problemas de moradia, às vezes falta de endereço fixo, que tinham problemas com a imigração, que às vezes tinham uma ficha exatamente por causa de problemas de imigração. E esse recadastramento fez com que muita gente não conseguisse ter mais o título, a capacidade de votar. Estima-se mais de 100 mil o eleitorado potencialmente democrático que perdeu o seu título, não teve capacidade de votar. E muita gente diz que isso possivelmente pode ter decidido a eleição. E quem foi que fez essa malandragem na Flórida? Ora, o governador da época da Flórida, chamado Jeff Bush, irmão do George W. Bush. Foi ele que fez a malandragem lá, né? E mesmo assim houve contestação. Não foi só na Flórida que deu contestação, mas aconteceu que, evidentemente, o Al Gore foi perdedor. Não que eu acho que ele fosse ser muito melhor, não acho sim, mas que foi perdedor. De qualquer modo, ele exigiu a recontagem de votos, e porque teve algumas alterações, houveram invalidações ilegítimas de votos por causa de alguns desses problemas de cadastramento. Houve zonas eleitorais que fecharam antes das outras, é uma confusão danada. Aí quando resolveram passar a peneira fina e fazer a recontagem, aquela pequena diferença pela qual o Bush tinha ganhado começou a ficar assim suspeita. A recontagem foi avançando
e de repente foi vendo que a quantidade de votos na contagem estava aproximando, empatando, mas aí a Suprema Corte resolveu decidir suspender a recontagem, porque isso causaria um certo constrangimento. A Suprema Corte, vai lembrar que na época ainda era de maioria republicana, apesar de pequena, e não tendo um TSE, não tem nada independente, essa confusão ficou dito pelo não dito. E vale lembrar que isso tem um motivo plutocrático muito evidente, porque era necessária a subida de George W. Bush ao poder para a execução do plano do novo século americano. Um acerto entre os senhores da guerra, indústria militar, as plutocracias bancárias, de promover uma série de conflitos armados no mundo inteiro para reafirmar a hegemonia norte-americana. Esse novo século americano, que foi lançado ainda no meio da década de 90, estabeleceu todo um planejamento de guerras ostensivas. Aquela galerinha que a gente já conhece bem, né, tal do Dick Cheney, já tinha o John Bolton nessa época, mesmo pessoal de sempre. Tanto que foi no governo de George W. Bush que teve o 11 de setembro, e mal aconteceu o 11 de setembro, já veio aquele plano do novo século americano prontinho lá, já foi executado do jeito que estava escrito lá há 5, 6 anos antes do atentado, né? Veja meu vídeo sobre as false flags, que é o 11 de setembro. Então sim, teve dedo da plutocracia para colocar o Bush lá, que ele ia executar direitinho esse processo. Isso por aí você já vê que esse sistema é uma fajutice. Mas assim, tem uma série de confusões. Você tem uma série de imperfeições, tanto que é tão complicado que o pessoal não consegue nem acertar as pesquisas. Veja só o que aconteceu já na eleição passada, o que está acontecendo agora. As pesquisas estavam dando larga vantagem para o Biden, prometia uma vitória assim, relativamente folgada, e o treco está apertado até agora, não dá para saber quem vai ganhar. Só faltam 5 estados relevantes em termos de quantidade de delegados, para fechar os resultados. Se não me engano, Nevada, Arizona, Carolina do Norte, Pensilvânia, Michigan, basicamente esses, dos quais 3 estão pendendo para o Trump, 2 estão pendendo para o Biden, de modo que o treco está empatado. E mesmo assim, até agora, nada confirmou as pesquisas ostensivas que foram feitas. E claro, essas pesquisas podem ser meio fajutas, são diversos órgãos distintos, não tem o mesmo grau de organização que tem aqui no Brasil. Aliás, anotem isso muito bem, o Brasil dá de 10-0 nesse sistema americano maluco, tanto no sistema eleitoral quanto no sistema de pesquisa, de publicação, tanto que aqui a prevenção é maior, a capacidade de prever o resultado é muito maior. Nas pesquisas eleitorais para o executivo no Brasil, nunca teve, pelo menos na nova era democrática, principalmente depois que estabeleceram as urnas eletrônicas, nunca mais teve uma disparidade grande entre o resultado e as prévias, as pesquisas. Elas são mais ou menos harmônicas e está bem abaixo da margem de erro as variações. Mas o fato é que não há nenhum motivo para desconfiar do resultado das eleições para o executivo, pelo menos para o grande executivo, presidencial e governadores. Existe fraude no sistema brasileiro? Sim, existe, mas são bem pequenas. São algumas eleições de vereadores locais, algumas prefeituras de cidades menores têm alguns problemas. Existe alguma vulnerabilidade? Existe. Todo ano o TRE, a TSE faz uma série de experiências, convida um monte de hackers a invadir o sistema. Inclusive, eu já trabalhei com urnas eletrônicas, inclusive. Já vi que o sistema é bastante interessante, apesar de ter umas coisas meio estranhas assim. Mas ele tem um grau de segurança bom. Claro, existe um certo ocultamento pelo fato de que a maioria das pessoas não sabe utilizar aquele sistema eletrônico lá, né? O pessoal não sabe como é que funciona, então o pessoal fica desconfiado. Mas não precisa se preocupar, porque não importa qual seja a sua orientação política ideológica, você vai ter partidos da sua orientação que tem profissionais qualificados para fazer essa verificação. Assim, com um adendo de que se houvesse um esquema fraudulento na eleição brasileira, ele teria que ser fatalmente conduzido pelo próprio sistema eleitoral. O próprio TSE teria que estar envolvido. Só que também teria que envolver todos os grandes órgãos de pesquisa, para não dar disparidade. Ou seja, seria um esquema que teria que envolver uma vasta quantidade de oligarquias de órgãos de imprensas. E fora isso, a não ser em situações de empate técnico, quando houvesse o rigoroso empate técnico dos candidatos, aí sim, poderia ser que
TSE tivesse uma malandragem lá e escolhesse o candidato dele. Exemplo, a eleição de 2014, Dilma Rousseff e Aécio Neves. O empate até que ninguém sabia quem ia vencer. Ali seria uma situação onde seria sim possível haver uma fraude. Aliás, aquilo ali é um marco, é um divisor histórico da situação brasileira. Se o Aécio Neves tivesse ganhado, a história seria radicalmente diferente. Então, fechando esse parênteses, não existe motivo para desconfiar dos resultados eleitorais brasileiros, pelo menos nos grandes pleitos. Nos Estados Unidos existe, a rodo. Esse caso do Bush é um emblemático, deu muita confusão, muita gente contestou, deu um rolo danado. E o fato é que o cara ganhou. O sistema agora também, questões do Trump, por exemplo, no Trump a gente sabe muito bem que com a eleição de Hillary Clinton, a quantidade de pessoas que votaram na Hillary foi maior. Mas, dada a maluquice do sistema, Trump levou uma quantidade maior de delegados. Ou seja, o sistema não espelha diretamente e proporcionalmente a vontade popular. Mas também é preciso fazer ressalva que essa diferença nunca é em massa. Também não existe possibilidade de, por exemplo, 2/3 da população votar num e acabar sendo eleito outro. Também não chega a esse ponto. Mas pode sim, tipo, 55% da população votou num e vai outro. Isso aí é possível. Um pouco difícil, mas é. Geralmente fica uma margem menor, né? E também vamos fazer outra ressalva com relação ao sistema brasileiro, porque apesar disso a gente pode fazer também, tem problemas do nossa estrutura parlamentar, que como esse negócio do voto vinculado, esse negócio da proporcionalidade, de gente, de partidos com maior representatividade levar outros parlamentares, esse negócio também é esquisito. Então é melhor, mas nem tanto. E pelo menos tem a velocidade da apuração, mas a coisa mais bizarra que tem nos Estados Unidos definitivamente é o voto antecipado e o voto pelo correio. Muitos estados, depende do estado, cada estado faz o que quer. Muitos estados permitem voto antecipado, ou seja, você não precisa ir só no dia das eleições, você pode votar com semanas, com meses de antecedência. Você chega lá, vai lá naquela urninha, depois do seu voto, deixa o voto lá esperando a apuração meses para frente. E tem o tal do voto pelo correio. O camarada faz uma carta, alguns estados permitem, um mês de antecedência de cara e envia pelo correio. Ou seja, sigilo de voto pra quê, né? Voto de cabresto, você acha que não rola isso? Se eu moro na casa, tem vários familiares, eu chego lá, galera, bora fazer o voto pelo correio, vota aí, aqui, nesse aqui, isso aí, muito bem, fecha. Aí vai lá, 10 votos que eu tô mandando o pessoal votar. Voto de cabresto, literalmente. O sistema não tem sigilo de proteção. Você pode, literalmente, sabotar a soberania popular, o sigilo do voto de uma forma escancarada. E não é pouco, porque tradicionalmente, normalmente a quantidade de votos pelo correio é pequeno, mas na eleição passada já tinha sido grande, tipo mais de 20%, e esse ano tá brutal, já tem mais de 100 milhões de votos pelo correio por causa do problema da pandemia. Como é que tu confia num sistema desse, meu amigo? Claro, existem parâmetros que te permitem pensar. Por exemplo, você sabe das pessoas que requisitam voto pelo correio qual a sua inscrição em qual partido, se sabe a antecipação. Sabe-se que a grande maioria das pessoas que enviaram votos pelo correio são associadas ao Partido Democrata. Mas tome muito cuidado com isso, porque isso também não garante o fato de você, por exemplo, nas prévias, você se cadastrar como um dos partidos, até para poder participar da eleição das prévias para decidir qual é o candidato, não te obriga a votar no candidato democrata. Não, você pode ser cadastrado, ser registrado como democrata, não, você votar no republicano e vice-versa. Isso é perfeitamente possível. Isso fica ainda mais suspeito quando você toma consciência do fato que existe uma cisão significativa entre o comportamento eleitoral para a presidência e o comportamento eleitoral local. Coisa que acontece no Brasil também. É comum, às vezes, a pessoa vota num político para a presidência, mas vota em outros, assim, para questões locais. Isso acontece também nos Estados Unidos. Por exemplo, a Califórnia, que é um reduto presidencial democrata, já teve como governador Arnold Schwarzenegger, que era republicano. Então, veja só, não é tão simples de você prever. Não é à toa que as pesquisas erram largamente, porque até que é complicado mesmo. E sem contar o fato de que a tecnologia de pesquisas eleitorais norte-americanas está longe de ser que nem a nossa. Portanto, meu amigo,
Para você ter uma ideia, tem gente contestando esse resultado das pesquisas, pelo fato de que fizeram uma abordagem mal feita. Como o sistema norte-americano é mais sujeito à manipulação e mais sujeito à fraude, eu mesmo não duvido que muitas pessoas tenham medo de declarar seu voto abertamente. De repente a pessoa, até dependendo, pode se sentir pressionada. Uma coisa que acontece de forma geral, né? Você faz uma pesquisa na rua, a pessoa está falando com alguém assim ao vivo, às vezes ela se sente intimidada e diz uma coisa que ela não diria num sistema que fosse um pouco mais garantido, né? Então tem gente achando que, fazendo pesquisas de opinião e cruzando dados de modo a dizer que não é consistente o montante do eleitorado que diz que vai votar em tal ou qual candidato e o montante do eleitorado que, por exemplo, manifesta preferência por determinadas pautas que estão associadas a tais candidatos, como questão de aborto, questão homossexual, questão de política externa, de intervenções militares no estrangeiro, questão de certas condições econômicas, legislações trabalhistas, essas coisas assim. E tem gente que dizendo que você fez um levantamento de opiniões que estão muito mais favoráveis a um candidato, enquanto de repente a pesquisa eleitoral para presidente está dando um resultado diferente. Ou seja, é bem complicado, é uma democracia muito frágil, um sistema eleitoral extremamente vulnerável e que tem ainda a pecha de se colocar como maior democracia do mundo, com dois partidos, né? Aqueles mesmos dois partidos de sempre. E, bem, dito tudo isso, insisto, como que se confia num sistema desse? E talvez seja até irrelevante, porque no final das contas a gente sabe muito bem que certas tendências vão ser mantidas. Como eu coloquei no vídeo anterior, sim, com certeza não vai haver qualquer alteração profunda na estrutura americana, não vai. Mas agora existem algumas viabilidades maiores ou menores, por exemplo, uma resistência maior do governo Trump nas pautas bélicas estrangeiras, aliás, uma promessa de campanha que ele efetivamente cumpriu. Vale lembrar que ele estava com índices econômicos bons até chegar a pandemia, mas teve essa gestão absolutamente desastrosa aí, que errou em praticamente tudo aí. Mas ao mesmo tempo, esse comportamento mais ou menos negacionista da pandemia também pode ajudar a explicar esse resultado, né? Porque, de uma certa forma, em uma analogia com o próprio Bolsonaro, evidentemente o eleitorado trumpista leva menos a sério a questão pandêmica, o que significa que eles tendem a ter menos medo da pandemia, o que significa que eles podem estar mais dispostos a correr risco, como por exemplo, mais dispostos a ir votar presencialmente, enquanto muitas vezes os democratas, por uma série de fatores, de repente não querem se arriscar, querem evitar aglomerações. Talvez não tenham votado pelo correio e agora, pensando bem, estão com medo de alguma comoção qualquer. Ou seja, o eleitorado de Trump, por coragem ou burrice, que às vezes se confundem, ele pode estar mais disposto a correr riscos e então comparecer com uma presença maior nas eleições, o que pode explicar, em parte, essas discrepâncias das pesquisas em relação ao que está acontecendo agora. Bom, já passei de 6 horas, nem sei como é que está, se teve alguma surpresa. Sei que alguns estados só vão fechar amanhã, mas a situação com certeza continua indefinida. E que isso sirva de exemplo para nos lembrar o quão estranho é esse sistema eleitoral norte-americano, o quão frágil é essa tal democracia liberal, e que nem mesmo nos discursos, nem mesmo na aparência, eles conseguem sustentar essa pompa de possuir um sistema verdadeiramente claro, coeso, honesto, limpo de eleição, que não é de jeito nenhum, é extremamente obscuro, extremamente vulnerável e perdura assim há mais de um século e não tem cara de que vai mudar. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 4 de novembro de 2020. Obrigado pela atenção.